Bem-vindos de volta ao canal. Temos mais uma aula para vocês, hoje tratando do assunto de osteologia. E para a gente falar de osteologia na anatomia, a gente precisa de uma bagagem da histologia e da embriologia. E como essa disciplina não está no primeiro semestre da grade de vocês, eu vou dar uma analisada superficialmente sobre o assunto da origem do osso, ok? Mas é de maneira bem superficial e bem rasa. Então vamos lá. A origem do osso nada mais é do que a osteogênese, tá? Ósteo vem de osso, gênese vem de criação, formação. Basicamente existem dois tipos de osteogênese. A osteogênese endocondral, ou seja, endo é dentro, condro é cartilagem. A osteogênese endocondral forma principalmente os ossos longos, ok? E como que ela funciona? Ela tem origem num molde de cartilagem hialina, ok? E esse molde lá no embrião, essa cronologia que aparece em cima aí é referente ao humano, se adequa perfeitamente aos bovinos, tá? Mas nos outros animais esses tempos são diferenciados em função do tempo de gestação de cada espécie e do desenvolvimento embrionário de cada espécie. Mas é importante vocês entenderem o que na osteogênese endocondral? Que você tem um molde ósseo original, primário, que é feito de cartilagem hialina. E a partir desse molde você começa a ter um processo de transformação de células cartilaginosas em células ósseas. Essas células ósseas começam a secretar matriz óssea e fazer a calcificação e formação do osso. Num determinado momento, ela vai formar um canal onde vai se dar origem à deposição da medula óssea, né, que é o canal medular, ou cavidade medular. E esse processo vai se desenvolvendo até um certo ponto, que é o momento do nascimento. Esse osso não está totalmente crescido no ato do nascimento, porque ele precisa ainda desenvolver o crescimento junto com o crescimento corporal do animal ou do indivíduo até a sua idade adulta, até o fim da sua adolescência ou começo da juventude. Então, características de crescimento cartilaginoso ou áreas cartilaginosas de crescimento se permanecerão presentes até a idade adulta. Esse é um resumo de maneira muito superficial do que é a osteogênese endocondral, ok? Temos ainda o que a gente chama de osteogênese intramembranosa. Essa osteogênese ela se forma através de lâminas de mesênquima, onde ocorre processo semelhante ao descrito na endocondral. Semelhante por quê? Porque você tem ali o mesênquima, só que ao invés de células cartilaginosas, você tem células mesenquimais que começam a passar por um processo de diferenciação, dando origem a células ósseas, que vão secretando material ósseo e calcificando. Normalmente isso acontece aonde? Nos ossos planos, ossos do crânio, é muito fácil de observar isso. Quero reforçar, é uma visão simples e resumida dessas duas origens do tecido ósseo, uma diretamente do tecido mesenquimal, outra de tecido cartilaginoso. Uma que ocorre dentro de um molde cartilaginoso, então ela é endo, de dentro, condral, de cartilagem, e a outra que ocorre no interior de uma membrana, por isso ela é intramembranosa. Que membrana é essa? É uma membrana de células mesenquimais. Tendo explicado essa origem inicial, a gente pode falar da osteologia macroscópica, que é o nosso verdadeiro foco. E a gente vai estudar o que na osteologia? Nós vamos estudar o que? Os ossos como se eles isoladamente. Então veremos nomes dos ossos, características dos ossos, acidentes anatômicos dos ossos. Essas coisas nós estamos vendo lá nas aulas práticas.
Nessa aula teórica, a gente vai falar um pouco desses ossos, vai falar da classificação dos ossos quanto à forma, vai falar da função dos ossos e algumas outras coisas relevantes no conceito macroscópico de osteologia. A existência do esqueleto e a definição do que é um esqueleto. O que é um esqueleto? É uma armação de estruturas duras, ou seja, os nossos ossos, que suportam e protegem tecidos moles dos animais. Isso é a definição. Outra definição de esqueleto é um conjunto de ossos devidamente organizados pertencente a um único indivíduo. Ok? Não confundam a definição de esqueleto com o esqueleto artístico que está exposto nos museus. Às vezes a gente precisa fazer a substituição de um osso ou outro, porque eles quebram, porque eles se perdem, ou porque chegam esqueletos incompletos para nós, tá? E a gente divide o esqueleto do animal basicamente em três partes. O esqueleto axial, ou seja, o eixo principal do corpo do animal, que é chamado de esqueleto axial, e nele se compreende coluna vertebral, costelas, crânios e o externo, ok? O osso externo. Depois nós temos o esqueleto apendicular, que é o esqueleto dos apêndices, ok? E quem são os apêndices corporais? Os membros. E aí a gente vai dividir em membro torácico, que são os apêndices do tórax, e membro pélvico, que são os apêndices da região pélvica, correto? E por último, nós temos uma coisa que é o esqueleto visceral ou esplâncnico, que são formações ósseas que se dão no interior das vísceras. Na veterinária, o exemplo mais famoso e mais clássico é o osso peniano do cão. Tá? Dentro do pênis do cão, a gente tem uma formação óssea, parece uma calha em V, por onde no seu interior, dentro do sulco formado no V, passa a uretra. E esse é um osso muito específico, ele não se articula com nenhum outro osso, e ele faz parte do quê? Do esqueleto visceral. Um outro exemplo de esqueleto visceral são os ossículos cardíacos do bovino. Então, lá na transição entre os átrios e os ventrículos, né, no cruzamento, exatamente no centro do coração, entre átrios e ventrículos, e entre direita e esquerda, você tem a calcificação central ali, que dá origem aos ossículos cardíacos, que na verdade é a calcificação do esqueleto fibroso do coração. E também temos os ossículos auditivos, né? O martelo, o estribo e a bigorna, que também são ossos viscerais, certo? Então temos três partes de esqueleto e a gente usa isso para nos organizar. Tá? Se a gente lembrar lá de planos e eixos, a gente vai ver que a gente falou: o plano mediano divide o animal no esqueleto axial, né, ou no ramo axial. Ele é um plano de secção, mas para os apêndices ele é delimitação. Então, os membros que se formam ao longo, em volta dos ossos do esqueleto apendicular, toda a musculatura, tudo, ele é delimitado pelo plano mediano, ok? E o esqueleto axial e tudo que está envolto nele é seccionado pelo plano mediano. Só para vocês verem que tudo está linkado. E a gente tem que falar um pouco sobre definições e funções dos ossos. O osso é o quê? Apesar dele ser mineral e rígido, numa primeira vista, ele sim é uma substância viva, ok? Possui vasos tanto para sua nutrição e seu crescimento, quanto para fazer o transporte do tecido sanguíneo que está sendo produzido dentro dele na medula óssea, certo? Possui nervos, é extremamente sensível e é muito bem inervado, ok? Então, osso é uma substância viva, contendo vasos, nervos, e é o nosso reservatório mineral. Tá? Quais são as nossas funções? Para que serve o osso? Suporte, sustentação. Percebam, um osso dá suporte às articulações, aos músculos,
E há muitos órgãos que emitem ligamentos de sustentação que se aderem aos ossos. Tá? Isso acontece muito com as vísceras abdominais. E todas as outras também, as torácicas também têm um sistema, as pleuras se comunicam e fazem essa sustentação. É um dos componentes do movimento. Tá? Nos mamíferos não existe movimento sem osso. Existem animais que são desprovidos de osso, que não são mamíferos, tá? São os moluscos, eles não precisam de osso, mas os mamíferos domésticos todos têm ossos. E a gente entende que sem o osso não ocorreria o movimento. Ele é um elemento ativo do movimento? Não, ele é um elemento passivo do movimento. Ele precisa de outros componentes que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Proteção. Vejam, órgãos vitais como coração, pulmão, cérebro, rins estão protegidos por osso. Sim, existe um arcabouço ósseo que protege órgãos mais importantes, órgãos vitais. Armazenamento mineral. O que significa isso? O osso é uma substância viva, com N células, e com uma célula muito particular dele que se chama osteoclasto, que é o macrófago especializado do tecido ósseo. O que ele faz? Ele come, ele fagocita a matriz óssea para disponibilizar na nossa circulação cálcio, magnésio, fósforo e outros microminerais. Okay? Enquanto as outras células ósseas depositam a matriz óssea para armazenar esses componentes. Então, ele faz todo esse processo, esse equilíbrio. Está sobrando, ele armazena, está faltando, ele remove e ele vai equilibrando, mantendo o equilíbrio nos níveis de cálcio e fósforo e demais microminerais do nosso organismo. Armazenamento energético. Por incrível que pareça, o osso também armazena energia. E a gente tem que lembrar que a contração muscular não só depende da energia, mas é extremamente dependente do cálcio também. Ok? Então, também temos um armazenamento energético. E, por último, e não menos importante, mas um pouco conflitante, nós temos a função hematopoética do osso. Por que conflitante? Porque, na verdade, a função hematopoética, ou seja, a função de produção de células sanguíneas ou dos elementos figurados do sangue, ela não é feita pelo tecido ósseo. Ela é feita pela medula óssea, que é tecido hematopoético. Porém, este tecido hematopoético se desenvolve exclusivamente nos canais medulares ou nas cavidades medulares. Ou seja, nós só vamos ter tecido hematopoético produzindo novas células sanguíneas dentro dos ossos. Mas não é uma função do tecido ósseo. É uma função do osso, órgão macroscópico. Ok, gente? O que mais que a gente tem para falar de osso? Classificação quanto à forma. Nós temos ossos longos, que são ossos que têm o seu comprimento maiores do que a sua largura e a sua espessura. Um exemplo é esse número que a gente põe aí na tela para vocês, ok? Temos ossos planos, como é o caso dessa escápula, que tem o comprimento e a largura relevantes e uma espessura diminuta, são ossos chatos, finos. Temos ainda os ossos curtos, que possuem as três dimensões de largura, altura e espessura similares, por isso são chamados de ossos curtos. E por último, na classificação dos ossos, nós temos ossos irregulares. Quem são os ossos regulares? São aqueles ossos que não conseguimos estabelecer uma relação entre as dimensões. Ou seja, não dá para dizer, o comprimento é maior que a espessura. Não, ele possui medidas variadas. Os principais exemplos de ossos irregulares são as vértebras. Ok? Vale lembrar ainda que os ossos também podem ser classificados como ossos pneumáticos, mas o fato dele ser pneumático não o classifica como
uma outra forma. Ele recebe a classificação com outra forma e ele pode ou não ser pneumático. O que é um osso pneumático? É um osso que tem no seu interior uma câmara de ar. Isso é comum nos ossos do crânio, dando origem aos seios paranasais, e nos ossos longos das aves, certo? Nas aves, ele tem a função de redução de peso, favorecendo o voo. No crânio, os seios paranasais eles têm uma função de caixa de ressonância. Mas a função dos seios paranasais é um assunto um pouquinho mais para frente que a gente discute junto com o sistema respiratório, ok? Vale a gente lembrar que o osso possui porções e essas porções recebem nomes. Então as extremidades dos ossos recebem o nome de epífises. Observem que aquela que está mais dorsal é a epífise proximal, porque ela está mais próxima à coluna vertebral. E aquela que está mais longe recebe o nome de epífise distal. Entre as epífises, nós temos a diáfise, que é o corpo do osso, também chamado de diáfise óssea. Entre a epífise e a diáfise, nós temos o que a gente chama de zona metafisária ou metáfise. Na metáfise, nós temos quem? Nós temos a zona de crescimento cartilaginosa ou o disco epifisário. Nessa região é onde, antes do indivíduo se tornar adulto, lá na ossificação mitocondrial, lembra que eu falei que ia ter regiões de cartilagem? É nessa região metafisária que se tem o disco epifisário. Até o indivíduo se tornar adulto, esta região ainda é cartilaginosa, pois ela vai ser responsável pelo crescimento do indivíduo ou do osso em comprimento, ok? Porém, a gente vai ter revestindo externamente toda a diáfise e parte das epífises uma membrana fibrosa chamada periósteo. E o periósteo, além de proteção, ele vai ser responsável pelo crescimento em espessura do osso, ok? O osso pode ser de duas formas, certo? Ele pode ser um osso compacto ou lamelar, que ele é formado por lamelas, como vocês veem nessa imagem abaixo. São essas organizações circulares, ok? Ou por trabéculas, que vocês vão poder ver também, que daí dá origem ao osso esponjoso, que são esses bracinhos que se interligam um com o outro e que quando a gente faz associação com a física, a gente entende que ele é um divisor de forças vetoriais, ok? Essa estruturação desse tecido ósseo eu não vou detalhar, porque como eu já disse, ela é um componente histológico e vocês vão ver isso com muitos detalhes na histologia. O que é importante vocês saberem é que as laterais das diáfises são basicamente formadas por tecido ósseo do tipo lamelar, enquanto que o meio, as diáfises e a parte central, as epífises, enquanto as epífises e a parte central da diáfise formado pelo trabecular. E temos ainda na porção central da diáfise o canal medular, onde vai ter a medula óssea, ok? Revestindo as extremidades do osso, as epífises, tanto proximal quanto distal, variando de acordo com o osso a forma disso, a gente tem a cartilagem articular, e ela reveste a face do osso e entrará em contato com outro osso para fazer a articulação. E a gente vai falar bastante dela no próximo tópico, que é artrologia e sindesmologia. Obrigado a todos por assistirem mais essa aula. Em breve, mais conteúdo no canal, na nossa próxima aula de sindesmologia. Obrigado.